Após a morte de Agatha, a trama mostrará a outra mulher de Antônio La Selva em uma encruzilhada dramática. Após reatar seu casamento com o todo-poderoso da soja, Irene se depara com a iminente ameaça de ter seu segredo mais sombrio revelado. O fazendeiro está prestes a desvendar a verdade por trás da morte de Daniel, desencadeando uma corrida desesperada de Irene para manter seu segredo escondido. A história toma um rumo sinistro ao revelar que a morte de Daniel foi, na verdade, uma sabotagem planejada por Irene. Seu alvo original era Caio, visando eliminá-lo da disputa pela sucessão de Antônio. A trama se complica quando as investigações policiais apontam Ernesto, o mecânico, como suspeito do crime. Irene, em uma jogada ousada, decide eliminar Ernesto, contratando Sidney para executar o serviço. Sidney não apenas cumpre a tarefa, mas também manipula Dalva, esposa do mecânico, a acusar Jonatas injustamente. A trama ganha um novo fôlego com o assassinato de Sidney, trazendo novamente à tona a questão da morte de Daniel. Antônio, ao investigar o caso, chega a uma conclusão surpreendente: o assassino de Sidney e o mandante da morte de Daniel são a mesma pessoa. Esta revelação coloca Irene em um estado de profunda angústia, temendo que seu papel nos dois eventos seja descoberto. Com Irene e Antônio novamente vivendo sob o mesmo teto, a tensão se intensifica. Irene se vê à beira de ser desmascarada, enquanto Antônio se aproxima cada vez mais da verdade. Nos próximos capítulos, Petra conhecerá segredo guardado a 7 chaves. Terra e Paixão reserva grandes reviravoltas para sua reta final, a começar por descoberta bombástica feita por Petra em cenas que deverão marcar a trama. A filha de Antônio La Selva, Irene, constatará que é irmã de Aline após revelação de Angelina. Conhecedora do passado de muita gente de Nova Primavera, a governanta dos La Selva será responsável por trazer à tona o maior segredo da trama de Terra e Paixão. Em conversa reveladora com Petra, Angelina falará sobre o envolvimento de Antônio La Selva com Jussara e irá expor os laços sanguíneos de Petra com Aline. Filha de Antônio, Petra terá uma verdadeira surpresa ao descobrir que Aline também é uma La Selva. Antes de ir parar na cadeia, Angelina, que é uma das suspeitas da morte de Agatha, resolverá abrir o jogo e colocará fim em segredo guardado a 7 chaves ao contar para Petra que a mocinha de Terra e Paixão também é filha do rei da soja. Diante da revelação de Angelina, Petra ficará sabendo que Jussara trabalhou na mansão dos La Selva no passado e que acabou se envolvendo com Antônio. A mãe da protagonista nunca falou sobre o assunto, mas a bomba promete estourar em breve. Jurecê constatará que Aline está grávida de gêmeos e fará previsão sobre o futuro da protagonista da trama. Em conversa com Caio, o indígena dirá que Viúva ainda enfrentará algumas adversidades, mas terá o tão sonhado final feliz. Vai acontecer coisa boa na vida dela, apontará o amigo e conselheiro do protagonista. Caio vai levar mais de 200 capítulos para denunciar os crimes do seu pai à polícia em Terra e Paixão. Nos últimos capítulos da novela das 9 da Globo, ele se encherá de coragem para entregar a Marino tudo o que sabe contra o fazendeiro. Desta forma, o delegado conseguirá prender o vilão na reta final da história, que terminará em 19 de janeiro. A essa altura, Aline terá sido sequestrada a mando do fazendeiro, e Caio pedirá a bênção de Jurecê para ir à delegacia. Agora eu preciso ter coragem para fazer uma coisa que eu tinha que ter feito há muito tempo. Eu tenho que denunciar meu pai. Tenho que ir fundo nas sujeiras que eu sei sobre ele, dirá ao pajé. Caio entenderá que essa é a única saída para Antônio contar onde está Aline. O fazendeiro vai querer roubar os bebês da produtora para sumir no mundo com eles e evitar que todos saibam que os dois são da família La Selva. Marino contará a Caio que, a partir do depoimento dele, a polícia abrirá um inquérito e apurar os fatos. Há uma grande chance de essa prisão acontecer. Já que você testemunhou o que ele fez, avisará. O filho mais velho de Antônio, então, confessará que foi testemunha da morte do marido da Aline no primeiro capítulo da trama. Eu, Caio La Selva, digo com todas as letras. Foi o Ramiro quem atirou no Samuel, e ele atirou a mando do meu pai, Antônio La Selva, dirá. Além disso,
Ramiro também contará a Marino que o fazendeiro tentou matá-lo quando o capataz foi tirar Aline do cativeiro. Com os dois depoimentos, o delegado conseguirá prender Antônio La Selva, que será fichado e mandado para uma prisão de segurança máxima. Em Terra e Paixão, Ramiro enfrentará um conflito interno ao tentar manter-se leal aos seus recém-adquiridos valores. No embate com Antônio, o jagunço decidirá intervir em um sequestro organizado pelo vilão para auxiliar Aline. Sua tentativa de resgate será descoberta, resultando em consequências graves para o personagem. O todo-poderoso de Nova Primavera não hesitará em mobilizar todos os peões para punir o ex-aliado, deixando-o desacordado na trama. Aline retornará ao cativeiro, permanecendo escondida por um período. Sua fuga só ocorrerá mais tarde, quando Caio a conduzirá até um convento. A protagonista expressará sua gratidão pela notável prova de amizade de Ramiro, que enfrentará inúmeras dificuldades em seus esforços para salvá-la. O próprio Capanga será o responsável pelo sequestro de Aline, decidindo libertá-la e levá-la para longe somente após um súbito lapso de consciência. O problema se desenrola quando essa mudança de coração ocorre exatamente quando Antônio expressa o desejo de ver sua refém. O confronto inevitável entre o trio se desenrola, levando o fazendeiro a explodir de ódio. No auge da tensão, o vilão saca sua arma, apontando-a para o Capanga, que reage da mesma forma. Aproveitando que Ramiro entra em pânico, o rei da soja desarma o Capanga, resgata Aline e convoca seus capatazes. Antônio emite uma ordem de vingança aos seus peões antes de se retirar. Os antigos colegas de Ramiro não o matam, mas o espancam impiedosamente, o deixando à beira da morte. Kelvin entra em desespero ao testemunhar o estado crítico de seu amado, chegando até a temer tornar-se viúvo. Em Terra e Paixão, apesar do contexto desfavorável que envolve o relacionamento de Ramiro com Kelvin, o capataz de Antônio decide superar o medo e levar seu verdadeiro amor como companhia ao matrimônio de Lucinda e Marino. Os dois eram alvo de piadas de colegas de trabalho e até mesmo do chefe. Enfrenta o preconceito e os olhares de reprovação da família La Selva, que expressa claramente sua aversão à ideia de presenciar um relacionamento desagradável. Antônio evidencia seu desconforto com a união homossexual, mesmo sem ter qualquer interferência na vida pessoal do Capanga, que luta para superar as barreiras impostas em nome de sua maior paixão. Felizmente, o casal conseguirá ter um momento que sempre quiseram e a entrada discreta de Kelvin e Ramiro no casamento não causará o escândalo que muitos podem imaginar. Os namorados chegam ao evento, levantando alguns olhares curiosos, mas se integram emocionalmente aos demais convidados, celebrando com o público a união de um dos casais mais promissores da trama. A presença de Andrade também é notada no casamento, influenciada pelo conselho de Gladys, que destaca a importância de romper com as amarras do passado e abraçar uma nova fase. No fundo, a celebração reúne todos, e aqueles que se sentirem incomodados são convidados a se adaptarem ou a seguirem seus próprios caminhos. Terra e Paixão ainda reserva muitas surpresas para sua reta final, a começar por Gladys, que confessará para Graça que ela não é filha biológica de Tadeu. A diretora da escola fará a revelação após descobrir que a mãe de Danielzinho está grávida de Jonatas. Preocupada com o futuro de Graça e vendo a família falida, Gladys ficará receosa com a relação da filha com Jonatas e deixará clara sua preocupação pelo fato do filho de Gentil estar em uma cadeira de rodas. Após essa conversa, a esposa de Tadeu se cansará de esconder um grande segredo e contará que o seu marido não é o pai de Graça. Passando por momento de redenção e em fase de romance com Jonatas, Graça terá uma surpresa nada agradável ao ficar sabendo que Tadeu não é seu pai biológico. Após longa conversa com a filha, a diretora resolverá se livrar do segredo e revelará toda a verdade. Antes da cena que promete impactar a trama de Valcir Carrasco, Gladys descobrirá que Graça está grávida de Jonatas e cairá para trás diante da novidade. Com mais um neto a caminho, a esposa de Tadeu não esconderá o medo de que a filha se frustre no relacionamento com o irmão de Caio. Com Jonatas em uma cadeira de rodas, Gladys deixará claro todo o seu preconceito com a condição do filho de Gentil e surpreenderá Graça. Como vai ser o futuro? Irá questionar a diretora,
sem imaginar que o filho de Gentil deverá voltar a andar nos próximos capítulos. Em Terra e Paixão, Agatha encontrará uma forma fenomenal de voltar à trama após seu misterioso fim. Em um flashback inédito, a vilã ressurgirá como um presente de Natal, assombrando Angelina durante o capítulo especial exibido em 25 de dezembro. Enquanto a governanta dos LaSelva estiver ocupada preparando a ceia familiar, será surpreendida pelas lembranças de um momento tenso, quando foi confrontada por Agatha. A discussão teve início quando a funcionária questionou a amiga sobre a possibilidade de ela estar envenenando Antônio. No dia da discussão, Agatha disse para Angelina que o papel dela na mansão era o de empregada, sendo amigas ou não. A megera reforçou que, como dona da casa, não deve satisfações nem a ela e nem a nenhum funcionário. Desapontada, a governanta refletiu sobre sua posição após a saída da patroa. Ela entendeu que, depois de tantos anos, de tanta amizade e dedicação, não significou nada a Agatha, sendo apenas uma empregada. Nesse momento, Angelina será tomada por um flashback inédito, recordando uma conversa subsequente ao incidente entre as amigas. Na ocasião, a vilã disse para a governanta desculpar, pois não queria magoá-la. Porém, a funcionária se mostrou muito triste, respondendo que as palavras feriram profundamente. A megera aponta que foi ali para fazerem as pazes e começar tudo de novo. A memória se desvanecerá e Angelina surgirá visivelmente abalada. Com essa volta de Agatha aterrorizando seu Natal, a governanta diz para si mesma que não gostaria que tudo terminasse dessa forma, que agora está sozinha e não tem nenhuma amiga para enfrentar a volta de Irene. Se aproximando de sua reta final, Terra e Paixão reserva fortes emoções para seus próximos capítulos, a começar por Angelina, que fará revelação impactante sobre Aline. A governanta dos LaSelva colocará fim em segredo e contará que a protagonista da trama é filha biológica de Antônio LaSelva. Apontada como suspeita no assassinato de Agatha, Angelina acabará sendo presa, mas antes disso colocará a boca no mundo e falará sobre o passado em conversa reveladora com Petra, que descobrirá que é irmã de Aline. Angelina conseguiu segurar por muito tempo o grande segredo de Terra e Paixão e fará revelação a Petra somente na reta final da novela. Conhecedora do passado de muitos personagens, a governanta dos LaSelva contará a Petra sobre o envolvimento de Antônio com Jussara e causará surpresa na agrônoma. Angelina revelará que a mãe de Aline já trabalhou na mansão dos LaSelva, e acabou engravidando após se envolver com Antônio, seu patrão à época. Dessa forma, a protagonista de Terra e Paixão acabará sendo revelada como uma LaSelva, agitando ainda mais os últimos capítulos da novela. Grávida de gêmeos, Aline ainda sofrerá um bocado, mas terá o seu tão sonhado final feliz. Em uma de suas previsões, Jurecê deixará claro que a protagonista será abençoada e finalmente passará a colher coisas boas em sua vida. Lucinda não vai abaixar a cabeça nem para o homem mais poderoso de Terra e Paixão. Para defender Aline, a diretora da cooperativa baterá de frente com Antônio. Marina até dará apoio à noiva, mas será ela quem fará boa parte do trabalho sujo. A mulher, afinal, não aguentará ouvir as ameaças do fazendeiro contra Aline. O ricaço estará furioso por descobrir que a protagonista está grávida e não aceitará a ideia de ter de deixar sua herança para duas crianças que são fruto do relacionamento entre sua maior rival e Caio, seu primogênito. Diante disso, ele aparecerá na casa da viúva e tentará um acordo. Trouxe uma proposta para você. É o seguinte: você vai embora de Nova Primavera com essas crianças, deixa as terras, me deixe em paz. E, antes de ir, assina um documento garantindo que nem você nem nenhum desses filhos volta aqui para atazanar a minha vida, soltará ele, em tom ameaçador. A personagem de Bárbara Reis será irônica. Nossa, que bela proposta! Mas não, obrigada. Eu não aceito. Agora sai daqui, exigirá ela. O sogro continuará tentando persuadi-la, e será aí que Lucinda entrará na história. A irmã de Anneli estará de visita na casa da amiga e presenciará todas as ameaças. Até porque Antônio não se deixará intimidar nem pela presença dela nem pela de Marino. Furiosa, a dona da pousada soltará os cachorros para cima de Antônio.
Ele ficará chocado com a audácia dela, e, por fim, irá embora. Mas não deixará de atazanar Aline. Dias depois, o Crápula mandará tirar uma pedra com um bilhete de ameaça na casa dela. Abalada, a protagonista decidirá sair de Nova Primavera e se esconderá em um convento. Luigi será trocado em breve e Anneli encontrará um novo homem. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Valcir Carrasco toma uma decisão ousada ao substituir Luigi por um bonitão e assim alterar o desfecho de Anneli. Em breve, e de última hora, teremos um novo integrante sendo introduzido ao elenco. O ator Daniel Rocha está prestes a ingressar no folhetim no papel de Natercinho. Na última sexta-feira, o artista compartilhou a novidade em seu Instagram. O papel interpretado por Daniel Rocha será o de um personagem que é filho de um fazendeiro, proprietário de uma das locações usadas nas filmagens sobre a Rainha Delícia, dirigido por Tadeu. E enquanto participa das gravações, Natercinho terá a oportunidade de conhecer Anneli, uma das atrizes principais do longa-metragem, e se interessará por ela. Com isso, o romance previamente estabelecido entre Anneli e Luigi, que parecia praticamente certo para o final da trama, encontra-se consideravelmente ameaçado. Anneli pode encontrar novo amor. Fascinado pela Rainha Delícia oficial, Natercinho solicita a Tadeu a oportunidade de contracenar com ela em algumas cenas do longa. Agora, resta descobrir se Anneli se renderá aos encantos do rapaz ou optará por evitar qualquer envolvimento, preservando assim seu romance com Luigi. Outro ator que entrará em breve é Heriberto Leão, dando vida ao odiável Dirceu. Na história, o homem é o tio de Petra, que abusou dela no passado. Um dos maiores mistérios de Terra e Paixão está prestes a chegar ao fim. Caio descobrirá quem tirou a vida de Ágata. Marino conseguirá solucionar o caso e contará para Caio quem cometeu o crime brutal contra sua mãe. Colecionadora de desafetos em Nova Primavera, Ágata foi envenenada e baleada por 3 vezes antes de ser encontrada por Angelina, Caio e Marino. Desde a autoria do crime segue desconhecida, mas o delegado da cidade não irá demorar muito para resolver mais esse crime. Após investigar o crime cometido contra Ágata, Marino chegará a uma conclusão sobre quem tirou a vida da esposa de Antônio La Selva e contará tudo para Caio. Dessa forma, por meio do delegado de Nova Primavera, o protagonista de Terra e Paixão descobrirá que Irene foi a assassina de Ágata. O mocinho cairá para trás diante da informação. Foi cruel demais, dirá Caio, reconhecendo que Ágata não era a pessoa mais correta do mundo, mas que não deveria ter morrido da forma como tudo aconteceu. Marino deverá fazer valer a justiça e colocará Irene atrás das grades. Chegando em reta final, Terra e Paixão reserva fortes emoções para cenas de seus próximos capítulos. Além de Caio descobrir que Irene matou Ágata, Aline conhecerá a identidade do abusador de Petra e ficará chocada ao constatar que a agronoma foi vítima do próprio tio Dirceu.